Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 25 de março de 2024, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. Vamos falar hoje sobre precatórios do Fundef e da rede estadual. Muitas perguntas a respeito deste assunto, logo no momento em que os valores da terceira parcela dos precatórios do Fundef estão para chegar na conta do estado da Bahia, nas próximas horas, no mais tardar, nos próximos dias. Exatamente, o governador Jerônimo Rodrigues terá que encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei do rateio. Vamos rememorar algumas questões e aproveitar este vídeo para responder as perguntas feitas por vocês em nossas redes sociais. Você quer saber de tudo? Então fique conosco. Gosta dos conteúdos do professor Marco Aurélio? Então colabore com as redes sociais dele. Contribua com R$1 ou qualquer valor que você puder. Dê um print para gravar a chave Pix que aparece nesse vídeo. Mas só doe se quiser e se puder. As redes continuarão abertas gratuitamente. Nos ajude nessa luta. Muito obrigado. Professor Marco Aurélio, o que são precatórios e qual a origem dos precatórios do Fundef? Vamos à primeira pergunta. O que é um precatório? Precatório é uma requisição de pagamento que é gerada pelo Poder Judiciário para uma parte vencedora de uma ação judicial em que a Fazenda Pública perdeu. A Fazenda Pública é a União, os estados ou municípios. A origem dos precatórios do Fundef, dessa expressão precatórios do Fundef, a origem está na ação civil originária 648, que chamamos de ACO 648. Foi uma ação iniciada em 2002 pelo estado da Bahia contra a União, em razão da União ter repassado valores menores para a educação no período de 1998 a 2006. O estado da Bahia, então, lá em 2002, ingressou com essa ação cobrando as diferenças. Essa ação, a CO 648, ela tramitou de 2002 até agora, exatamente. E a União foi condenada a pagar mais de 12 bilhões de reais de diferenças, claro que corrigidas com juros de mora, a União foi condenada a pagar para o estado da Bahia. E assim tem feito por meio de quê? De precatórios, de requisições de pagamento. É daí que vem o nome, neste momento, essa expressão sobre a ação ACO 648, essa expressão que nós utilizamos muito de precatórios do Fundef. Esta é a origem da ação. Vale destacar aí duas informações importantes. A diretoria sindical da PLB não é a responsável pela ação. Na verdade, a diretoria sindical da PLB contratou um escritório de fora da Bahia para cuidar da ação no finalzinho já do trâmite, agora nos anos de 2020 e 2021. Contratou um escritório de fora do estado, com uma equipe enorme de fora do estado, para integrar esta ação justamente no momento em que a União já tinha sido condenada e que os valores seriam pagos. No entanto, o STF não aceitou que a diretoria sindical, por meio desse escritório, integrasse o polo ativo, ou seja, a autoria da ação, mas permitiu que a diretoria da PLB pudesse participar da ação apenas mesmo como um palpiteiro, dando opinião, mas sem poder nenhum de fazer requerimentos que tivesse algum tipo de resultado positivo. Foi aí então que a diretoria da PLB passou a participar da ação, não a integrar a ação. E foi justamente naquela época, que os contratos de honorários em 2022 apareceram aí distribuídos pela diretoria sindical da PLB, a fim de que nós, professores e professoras, assinássemos tais contratos que eram requisitos, segundo eles, para receber os precatórios do Fundef, as parcelas dos precatórios do Fundef. Mas a categoria, muito bem orientada e esclarecida, simplesmente barrou esse plano da diretoria da PLB, que foi por água abaixo, e o Estado recebeu os valores e fez o rateio de maneira incorreta, sem pagar juros de mora, mas fez o rateio, tá bom? Eu espero ter explicado, então, a definição do termo precatórios e a origem dessa expressão precatórios do Fundef. Vamos agora à segunda questão. Professor Marco Aurélio, quem tem direito aos precatórios Fundef Rede Estadual Bahia? A rigor, ouçam bem, a rigor, quem tem direito aos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia são os profissionais do magistério que trabalharam na época em que os recursos da educação, os recursos na época do Fundef, foram repassados a menor pela União para o nosso estado.
Qual é o período? De 98 a 2006. Os beneficiários dos precatórios do Fundef são as professoras e professores, os diretores e as diretoras e seus vices, coordenadores pedagógicos e coordenadoras pedagógicas e secretários e secretárias escolares, exatamente, que estavam em efetivo exercício na educação básica da rede pública estadual naquele período de 98 a 2006. Então, os precatórios do Fundef contemplam tanto os atuais ativos que estavam naquela época de 98 a 2006, como também aqueles colegas que já se aposentaram, exatamente, mas que estavam na rede entre 98 e 2006, independente do vínculo, se é efetivo, ou então o vínculo temporário, exatamente. E além desses profissionais do magistério, tem os herdeiros, exatamente. Herdeiros são filhos e cônjuges, companheiros, os pais, os irmãos destes colegas que já faleceram. Então é isso, gente. 98 a 2006, essas pessoas efetivas ou temporárias que estavam na rede, que continuam na rede como ativo, que já se aposentaram ou mesmo que já pediram exoneração, se estavam na rede nesse momento, na rede pública estadual da Bahia, eles têm direito aos precatórios do Fundef. Este é o ponto de vista legal e consta da Lei Federal 14.325 de 2022, no artigo 47A, parágrafo 1º, inciso 1. E aí, vocês me perguntam, professor Marco Aurélio, e quem ingressou depois de 2006? Esse abono extraordinário também faz parte do rateio? Eu vou explicar isso na próxima pergunta. Professor Marco Aurélio, o que foi o abono extraordinário em 2023? Teremos abono extraordinário este ano? O abono extraordinário foi uma inovação do governo do estado da Bahia no tocante aos precatórios do Fundef. O abono extraordinário não existiu no ano de 2022, referente à primeira parcela. O abono extraordinário foi criado em 2023 pela Lei Estadual 14.592. Exatamente. E o abono extraordinário garantiu para os profissionais do magistério que estavam na ativa no ano de 2023, a partir desta lei, que estes profissionais recebessem um valor referente ao abono extraordinário. E garantiu também que este abono seria pago para os aposentados vinculados justamente à rede estadual de educação. Em resumo, em 2023, nós que estávamos na rede entre 98 e 2006 recebemos o rateio, mesmo que hoje estejamos aposentados ou que já tenhamos saído, da rede estadual de ensino. Estávamos entre 98 e 2006, nós recebemos o rateio dos precatórios do Fundef. E em 2023, além disso, recebemos também um abono extraordinário, porque estávamos na ativa na época da lei do rateio de 2023, ou mesmo os aposentados vinculados à rede estadual de ensino. Recebemos o rateio, recebemos o abono. No entanto, os colegas da rede estadual de ensino que estavam em atividade justamente em agosto de 2023, no momento da lei do rateio de 2023, estes colegas em atividade em exercício tiveram também direito ao abono extraordinário, tão somente ao abono extraordinário, mesmo que eles não tenham laborado no período de 98 a 2006, que é o período que dá origem aos precatórios do Fundef. Foi um arranjo que foi criado pelo governo do estado da Bahia. E se vocês quiserem saber se em 2024 nós teremos de novo o abono extraordinário, olha só, isso só será possível saber quando o projeto de lei for encaminhado pelo governador do estado da Bahia para a Assembleia Legislativa. No entanto, o governador já deu sinais que irá manter o abono extraordinário em 2024. Ele falou isso em um vídeo que está circulando na internet. Então, se isso for mantido, os colegas que estiverem em efetivo exercício agora em 2024, no momento da edição da lei do rateio de 2024, certamente eles terão direito ao abono. Olha, quem fica fora do abono extraordinário e que tem direito tão somente ao rateio dos precatórios do Fundef referente ao período de 98 a 2006 são os herdeiros que não recebem abono extraordinário. Aquela pessoa também que não está ligada mais à rede estadual, mas esteve ligada entre 2006 e 2023, época que foi contemplado com abono extraordinário, essas pessoas também não têm direito algum a receber rateio de precatórios do Fundef, tá bom? Ouçam aí um pouquinho do que o governador disse sobre este assunto recentemente nas redes sociais.
Nós pagamos aqueles que tinham direito, que têm, e ainda ampliamos um valor para aqueles que não tinham. Aqui na Bahia nós botamos mais 20%. Então, assim que chegar o precatório, nós vamos dialogar com a comunidade escolar, e a expectativa é que a gente possa repetir o feito da parcela segunda. Professor Marco Aurélio, e os juros de mora são realmente devidos? Vamos a um tema polêmico, né? Juros de mora. Os juros de mora ou moratórios consistem em uma taxa aplicada sobre o atraso no pagamento de uma conta. É uma espécie de compensação pela demora na quitação de uma dívida, e os juros incidem sobre o valor devido. É de uma clareza solar, digamos assim, todo este assunto. Os juros de mora, obviamente, evidentemente, que eles são devidos no caso do rateio dos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia. Eles são devidos também para os profissionais do magistério, que são beneficiados pelos precatórios do Fundef, sem dúvida alguma. No entanto, a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, que é órgão do Estado, a PGE tem afirmado categoricamente que os juros de mora não são devidos, isso desde 2022. Mas nós sabemos que a PGE, no entanto, parece que não reflete direito, pois acaba sofrendo, inclusive, diversas derrotas após derrotas, nos próprios processos judiciais, né? A exemplo da URV, que disse que não era devido aos servidores, no entanto, o STF confirmou que sim. Tem também aí o processo da reclassificação, que teria que beneficiar os aposentados e aposentadas até 2002 no estado da Bahia, no magistério, que a PGE não queria reconhecer o direito, no entanto, teve que fazer um acordo no final da ação, além de outras questões que tem aí, outras ações que a PGE vive perdendo, principalmente contra policiais militares, que tem muitas ações. Esta é a PGE baiana. Por outro lado, a PGE também aconselha o governador do estado, e o governador parece entender pouco, muito pouco, sobre direitos e sobre educação. E em 2022, a PGE disse ao governador Jerônimo Rodrigues, que não devia juros de mora. Em 2022 e 2023, os juros de mora sobre os precatórios do Fundef em relação ao rateio para os profissionais da educação. O governador do estado ouviu a PGE e mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa sem os juros de mora. O projeto de lei referente ao rateio dos precatórios do Fundef. Logo, gente, nós recebemos nas parcelas 1 e 2 do rateio justamente valores sem juros de mora. Foi isso que aconteceu. A Assembleia Legislativa, por outro lado, né, é a casa do povo, mas parece que há um bom tempo que o povo não ocupa os assentos daquela Assembleia. A Assembleia Legislativa tem ido atrás do governador e também dessa opinião da PGE e tem aprovado projetos de lei de rateio justamente sem os juros de mora. Essa é a questão. Todo esse contexto de negação dos juros de mora para o rateio tem causado o quê? Milhares de ações no Poder Judiciário baiano dos profissionais do magistério cobrando os seus juros de mora. Esses juros, ou a integralidade do pagamento, a integralidade está prevista na própria Constituição Federal, exatamente, na emenda 114 de 2021. É lá que diz que deve sim ser pago o juro sobre o valor. Mas fala de que maneira? Quando afirma que 60% dos valores recebidos dos precatórios do Fundef devem ser justamente divididos, rateados com os profissionais do magistério. O percentual de 60% da integralidade dos recursos. Mas aqui na Bahia não adiantou nem a Constituição constar isso, porque o governador do estado da Bahia não entendeu assim, a PGE não entendeu assim e a Assembleia Legislativa, na maioria de seus deputados e deputadas estaduais, também não entenderam assim, na primeira parcela, na segunda parcela, 2022, 2023. E agora em 2024, o que é que irá ocorrer? Professor Marco Aurélio, qual o efeito em nosso rateio da decisão do STF na ação civil originária número 661? Referente aos precatórios do Fundef da Rede Estadual do Maranhão? A decisão do ministro Nunes Marques do STF no último dia 15 de março de 2024, exatamente, na ACO 661 do estado do Maranhão. O ministro Nunes Marques simplesmente aplicou o que diz a Constituição já na emenda constitucional 114, lá no artigo 5º, no parágrafo único. Ele simplesmente reafirmou que o percentual destinado
aos profissionais do magistério é o percentual de 60% da totalidade dos recursos dos precatórios do Fundef. Foi isso que o ministro fez. E ele ainda fez mais. Ele mandou depositar este percentual de 60% em uma conta específica. E os outros 40%, que são destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, o ministro mandou depositar em uma conta apartada. Essa conta é a conta que fica sob a administração justamente do governo do estado do Maranhão. Então vejam só, a partir de agora, além da Constituição Federal falar que para os profissionais do magistério são devidos 60% dos valores dos precatórios do Fundef, isso inclui os juros de mora e a correção, nós temos também uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso mesmo, uma decisão recente, ou seja, não há mais o que se questionar sobre o direito dos profissionais da educação sobre os juros de mora. O ministro Nunes Marques acabou criando uma jurisprudência, exatamente uma decisão, uma jurisprudência que será utilizada, inclusive, nas ações aqui da Bahia de cobrança dos juros de mora dos precatórios do Fundef. Essa jurisprudência será colocada lá para a cobrança dos juros de mora da parcela 1 e 2, 2022 e 2023, respectivamente. Mas eu acredito que agora, no ano de 2024, o governador Jerônimo Rodrigues, mesmo que aconselhado pela PGE, essa PGE que está aí que eu já me referi, que o governador, mesmo aconselhado pela PGE, que reflita sobre o que está na Constituição e a decisão de um ministro do STF, exatamente. Reflita sobre o pagamento dos juros de mora. E se ele não refletir e mandar o projeto de lei de rateio em 2024 sem juros de mora, que a Assembleia Legislativa, que os deputados e as deputadas estaduais repensem essa questão, porque já está vergonhoso o desrespeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, desobedecendo a Constituição Federal e agora vai desobedecer também o entendimento de um ministro do STF. Realmente é buscando o rompimento do tecido social dessa forma, desobedecendo as leis, né? Desobedecendo a Constituição Federal. Então nós esperamos que este ano o governador do estado da Bahia e a Assembleia Legislativa simplesmente respeitem a Constituição Federal, a decisão do ministro do STF e paguem a terceira parcela de 2024 com os juros de mora. Nós sabemos que já tem muitos pseudo-líderes aí de associação, de sindicato, dizendo que não vai ter juros de mora na terceira parcela de 2024. Mas o que esperar dessas pessoas que vivem por aí nos gabinetes, em reuniões, tomando café, pousando para foto, dizendo que é oposição, mas está na amizade. Ou seja, não pode se esperar nada, né? Eles já desistiram, jogaram a toalha, não querem lutar mais por nada, querem apenas ficar aí fazendo de conta que são oposição. Nada mais do que isso. Na verdade, não são oposição, são mecanismos de conformação do sistema, né? É o pessoal que diz que é oposição, mas ao mesmo tempo fica só no carinho ali, no carinho com os representantes do governo que fazem parte, na verdade, de um sistema, de um governo burguês que representa a elite, que defende os interesses da elite e não da classe trabalhadora. Mas não desistamos, não, de jeito algum. Nós temos que seguir lutando e exigindo que haja o pagamento dos juros de mora dos precatórios do Fundef agora em 2024 na terceira parcela. Porque isso sim é lutar, é resistir e é fazer oposição às elites dominantes. E a situação de herdeiros e herdeiras, professor Marco Aurélio? Como ficará na terceira parcela dos precatórios Fundef da rede estadual da Bahia no ano de 2024? E a situação de herdeiros e herdeiras? Olha, gente, tem muitos herdeiros e herdeiras aí que ainda nem sabem que têm direito a acessar os valores dos precatórios do Fundef, não é verdade? Mas tem outros que já sabem, que estão tentando acessar esses valores. Em 2024, tem herdeiras e herdeiros que ainda não receberam as parcelas de 2022 e 2023. E isso em razão, muitas vezes, dos procedimentos burocráticos, judiciais e administrativos. E essas pessoas, inclusive, às vezes iniciaram o procedimento com pessoas que não eram especialistas e que acabam atrasando também o recebimento de suas parcelas. Eu
só posso orientá-las no sentido de procurarem melhores especialistas de sua livre escolha em sua cidade ou então fora de sua cidade, para que vocês saibam o que está acontecendo no processo judicial de vocês, de alvará, que tem demorado tanto e vocês ainda não receberam as parcelas iniciais e já estamos indo para a terceira parcela. Sobre a terceira parcela, eu digo a vocês que assim que o Estado divulgar o projeto de lei, que assim que o Estado aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de lei, que vocês fiquem atentos à publicação da lista de beneficiários e se dirijam ao SAC Educação, ao balcão do Suprev, no SAC, no Ponto Cidadão, nas cidades além capital, e peçam a declaração dos valores da terceira parcela, justamente, e peçam também uma declaração de existência e inexistência de dependentes do ente querido falecido que teria direito aos precatórios do Fundef. É uma forma de vocês, com esses documentos em mãos, já da terceira parcela, tentarem agilizar o procedimento, tá bom? Mas vocês precisam pegar uma orientação, pedir uma orientação para saber por que não receberam ainda as parcelas de 2022 e 2023. Se vocês quiserem maiores detalhes, maiores orientações, contar o caso de vocês para saberem qual o melhor encaminhamento, basta que vocês entrem em contato com a AJUDES, Associação Jurídica Docente, para servidores públicos e seus familiares. O telefone está aparecendo aqui na tela, basta que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp e sigam o atendimento eletrônico. Lá eles têm muitas orientações, até mesmo porque eles têm ciência de muitos casos que acontecem no dia a dia e que estão levando à demora e ao atraso da expedição de alvarás para a retirada dos valores dos herdeiros e também a razão pela qual processos estão parados aí na justiça sobre o assunto. Entre em contato com a AJUDES e pegue a sua orientação e depois resolva o que fazer, tá bom? Professor Marco Aurélio, que história é esta de valores controversos? O que são valores controversos, exatamente, colegas? Além da primeira parcela, da segunda e da terceira parcela dos precatórios do Fundef da Rede Estadual Bahia, que essas três parcelas foram pagas com mais de 8 bilhões de reais que foram reconhecidos inicialmente tanto pela União quanto pelo Estado, nós teremos mais alguns valores a receber, exatamente. Valores que chegam a um percentual correspondente a 3 bilhões e meio de reais. Estes 3 bilhões e meio são resultantes de valores controversos. Valores controversos são aqueles que superaram os 8 bilhões iniciais que o Estado e a União concordaram, né? Esses 3 bilhões e meio são valores em que Estado e União seguiram conversando após a liberação dos 8 bilhões iniciais e que foram responsáveis pelo pagamento da primeira, segunda e será da terceira parcela. Mas a União e o Estado da Bahia concordaram sobre esses valores a mais e assinaram simplesmente um acordo, exatamente, um acordo que já foi homologado recentemente pelo STF e agora espera a expedição de um novo precatório referente tão somente a esses valores de 3 bilhões e 500 milhões, exatamente. O Estado, ele simplesmente receberá esse valor e terá que fazer também o rateio e a divisão com os profissionais do magistério que são beneficiados. Vejam aí o vídeo do governador comemorando agora recentemente o momento em que ele assinou o acordo dos valores controversos com os representantes da União. Olá Bahia, nós estamos aqui agora na Advocacia Geral da União. Nós viemos aqui agora celebrar o acordo final para o precatório controverso que a gente vem há 20 anos trabalhando e agora com essas equipes trabalhando, a gente consegue definitivamente resolver. Um percentual que vai para os professores, para profissionais de educação, outra parte vai intensamente para a infraestrutura, tecnologia. É isso, colegas. Depois de receber a terceira parcela, agora em 2024, chegará o momento de monitorar a chegada na Bahia dos valores referentes a este acordo dos valores controversos. Fiquem ligados e não podemos deixar de cobrar nossos direitos também ao rateio dos valores controversos que Estado e União chegaram a um acordo recentemente. São mais de 3 bilhões e 500 milhões que precisam também ser divididos com a categoria docente depois dessa parcela terceira de 2024. E para concluir, professor Marco Aurélio, como ficará a parcela 3 dos precatórios do Fundef Rede Estadual Bahia?
Quanto sairá o rateio? Antes de concluir de responder essa pergunta, eu vou pedir a vocês que se inscrevam neste canal do YouTube. Já somos mais de 20 mil, exatamente. É só clicar aqui embaixo em inscreva-se e você estará fazendo parte dessa comunidade. Comente e curta também aqui no YouTube. Aproveitem logo, copie e cole o link do vídeo no grupo de WhatsApp de sua escola. E se puder e quiser, colaborem com nossas redes por meio do Pix 719-9998-7928. 719-9998-7928. Doe R$1 ou qualquer valor para as nossas redes, que isso já ajuda muito. Mas voltando à pergunta, vamos lá. Como é que ficará essa terceira parcela dos precatórios do Fundef do ano de 2024? Teve muita gente aí, né, eternos diretores sindicais, prometendo o pagamento para fevereiro e não veio. E prometeram agora recentemente para o mês de março. Mas o mês de março termina esta semana e temos um feriado enorme, inclusive. Ou seja, não existe nenhum valor ainda na conta, que deve entrar nas próximas horas ou dias. Não existe ainda a PL do rateio em discussão na Assembleia Legislativa. Enfim, tem gente que vive da mentira já há muito tempo, né? Mentira, inclusive, para a categoria. E nós precisamos acordar para isso. Garantir os valores dos precatórios do Fundef da terceira parcela de 2024 ainda em março é um sonho possível, mas vai depender muito do governador do estado e também da Assembleia Legislativa receber o dinheiro nas próximas horas, mandar um PL, o PL ser aprovado, fazer toda a operacionalização destes valores, individualizando para cada professor, professora, beneficiário, né, dos precatórios do Fundef da rede estadual Bahia. A posição de hoje, deste momento que eu tenho para dizer a vocês, é a seguinte: a ordem de transferência dos mais de 3 bilhões e 300 milhões da terceira parcela dos precatórios do Fundef do estado da Bahia, a ordem de transferência da conta judicial para a conta do Tesouro Estadual aqui na Bahia, a ordem já está dada pelo ministro do STF, já foi entregue um ofício na Caixa Econômica Federal, no posto de atendimento bancário do STF em Brasília, e está faltando simplesmente o gerente da agência lá em Brasília apertar o ok, o enter da transferência para esse dinheiro cair na conta do estado da Bahia, o que pode ocorrer a qualquer hora, inclusive. E eu avisaria aqui em minhas redes. A partir daí é que nós descobriremos se o governador, deputados e deputadas estaduais cumprirão a Constituição Federal e também respeitarão a decisão do ministro Nunes Marques lá na ACO 661 do Maranhão, mas que de certa forma fala sobre o mesmo tema e repercute sobre os nossos valores de precatório do Fundef com juros de mora, que é o devido, é o previsto na Constituição Federal e nessa decisão do STF. Tá bom, colega? É isso. Fico por aqui. Amanhã, dia 26 de março de 2024, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube, nós teremos live, exatamente, uma live maravilhosa, falando sobre outros direitos, sobre piso, sobre GEAP, sobre demora de aposentadoria, muitos outros direitos que estão aí já sendo acionados pela categoria e com muitas orientações para que você também possa reivindicar aquilo que é direito seu e que o governo do estado da Bahia tem sonegado. Tá bom? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, abraços e até o próximo encontro.